As contas, então, para a ultrapassagem. O Palmeiras tem, neste momento, 4 pontos de vantagem sobre o Corinthians, certo? Tem ainda essa vantagem sobre o Fluminense, já abre 7 pontos sobre o Atlético Mineiro e 9 pontos sobre o Flamengo. E ainda, claro, 8 pontos sobre o Atlético Paranaense. Essa é a conta fria e simples. E agora eu passo aqui para o Silas e para o André Kfouri para ver se eles conseguem responder quem será capaz de superar o Palmeiras em 19 rodadas do retorno do Brasileiro. André, boa noite. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você. Boa noite, Silas. Uma ótima noite, uma ótima semana aos nossos amigos todos, amigos e amigas. No Linha de Passe, esse assunto foi discutido ontem à noite e o Léo Bertozzi trouxe um aspecto do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Na verdade, esse formato, não só o Campeonato Brasileiro, mas o formato no qual o Brasileirão é disputado, tem um componente matemático que precisa ser considerado. E trazendo a conversa da matemática para o campo de futebol, e ontem estávamos sob efeito da vitória do Corinthians de virada fora de casa sobre o Atlético no Mineirão, um resultado muito expressivo. E o Léo falou, é realista pensar que o Corinthians pode repetir o turno em pontos? É. Isso vai dar título? Ele tinha ali 34, certo? Ele está a 4 pontos do líder. Ele bateria 68. Ele teria que encontrar, no mínimo, esses 4 pontos em algum outro lugar. Ele tem que ser melhor se o Palmeiras mantiver a sua pontuação. Claro. Ou seja, se o Palmeiras também dobrar a sua campanha com os mesmos pontos do primeiro turno. É racional pensar que o Palmeiras vai conseguir? Hoje é quase um fato, né? Vamos tratar de maneira exagerada, mas mesmo o Palmeiras atravessando o que eu entendo ser aquele momento de oscilação que pega todo mundo ao longo de uma edição do Campeonato Brasileiro, eu tenho hoje mais confiança, entre aspas, que o Palmeiras vai conseguir manter essa toada em relação à pontuação do que o Corinthians. É óbvio, todo mundo que está 4, 6 pontos do líder está na briga. E a frase que eu disse ontem ainda não me convenci que o campeonato do Corinthians, por exemplo, é um campeonato para disputa de título. Eu acho que é um campeonato para ficar lá em cima, mas talvez não seja um campeonato necessariamente para disputa de título. E pensando que, de acordo com a conta do Léo, se o Corinthians dobrar a pontuação e fizer a mesma campanha, terá sido um campeonato brasileiro espetacular. Espetacular. O primeiro turno do Corinthians é espetacular. Ele não é espetacular em jogo, ele é espetacular em aproveitamento. Não dará título, provavelmente. Com 68 pontos não vai dar. Para mim, essa é a questão. É a questão que se apresenta para todo mundo, para o Flamengo que está chegando na parte de cima. Aí ele tem que fazer mais. Não basta repetir ou pegar mais 4 pontos. Você não está pensando em um líder. Vamos pensar no Palmeiras, que é o líder. Um empate fora contra uma equipe da zona do rebaixamento que você acha que o Palmeiras tem que vencer, mais uma derrota fora de casa. Nossa, mais uma derrota em casa. Quantas aconteceram? Quantas aconteceram? Do Palmeiras em casa? O Palmeiras não tem o melhor aproveitamento em casa. Quantas derrotas aconteceram? Ele perdeu para o Atlético Paranaense, ele perdeu para o Ceará, eu lembro dessas duas. Eu acho que são essas duas. Teria que ser... Duas só? Você tem que encontrar pontos. Na verdade, você tem que acreditar... São as 2 derrotas do Palmeiras no campeonato. Exato. Você tem que acreditar que, além de você continuar excelente... Sim, quem está mais excelente do que você, se é possível falar desse jeito, vai desperdiçar muitos pontos. Então, na minha visão, o campeonato é um campeonato, até agora, muito... não na mão de ninguém, porque você não pode usar esse tipo de expressão na metade da corrida, mas é um campeonato para o Palmeiras ganhar, até agora, pelo que a gente viu. E essa conta, ela fica ainda mais complicada, porque o André falou assim, quem está com 4 ou 6 pontos, você não pode descartar. Mas a gente já viu o Atlético a 7, o Flamengo a 9, e a conta do Flamengo é ainda mais complicada, né, André? Porque não basta só ele tirar 9 pontos do Palmeiras. Ele precisa ultrapassar ainda um monte de gente que está na frente. Porque se o Palmeiras vacilar e perder esses pontos que a gente não imagina que perca, outros times não vão entregar assim de mão beijada para o Flamengo. Não, sem dúvida nenhuma. Primeiramente, boa noite, Bruno, André, boa noite, fã do esporte que está acompanhando a gente. A gente estava até falando com o André aqui antes de começar o programa, que a vitória do Corinthians ela foi tão importante contra o Atlético Mineiro que a gente nem falou do golaço que o Keno fez. Um golaço de muita categoria. E também a gente precisa levar em consideração que o Palmeiras tem um torneio a menos para disputar.
Então, o que a gente viu nesse Palmeiras até agora foi a dinâmica. Ganhou a Libertadores contra o Palmeiras na dinâmica, na velocidade, conseguindo manter durante o maior tempo possível dentro do jogo aquela velocidade de marcação, de saída de bola, de voltar rápido para o campo de defesa, o pós-perda. E o Palmeiras agora, fora da Copa do Brasil, ele tem mais descanso ainda para poder enfrentar o brasileiro, que ele está em vantagem, joga os seus principais jogos, tudo bem, fora de casa, Sim. né? Mas tem essa vantagem do descanso e dessa gestão do Abel Ferreira, que é única. Como o André falou, já vão quase 2 anos, né, André? Que o Abel está nessa batida, ganhando, é o campeão da América, é o time a ser batido. Então, eu também concordo com o André. Eu acho que vai ser difícil. Não dá para cravar, Claro. porque falta muita coisa. Claro. E o Palmeiras, diferentemente, por exemplo, do Fluminense, não é um time que depende de 2 ou 3 jogadores. O Palmeiras ele tem distribuído ali no seu elenco, desde os defensores, Murilo Cerqueira, que faz gol, Gustavo Gomes, que faz gol de cabeça, de pé, de pênalti, e Scarpa, ou seja, está muito bem dividido ali os jogadores que fazem gols. Isso ajuda muito numa campanha desse tipo, né? Se você perder um jogador, o trabalho não fica comprometido. Como perde nesse momento o Rony, né? E Bruno, tem uma outra coisa. Vai acontecer, né? Ao final do mês de agosto, então é daqui a pouco, algo que ninguém imaginava que aconteceria no começo da temporada. Um dos 3 candidatos a tudo só terá o Campeonato Brasileiro a disputar. É verdade. Verdade. Porque o Palmeiras e o Atlético se enfrentam na Copa Libertadores. Esse é um confronto gigantesco, absolutamente gigantesco. Até por causa da volta do Cuca, os enfrentamentos entre Cuca e Abel, na época que o Cuca estava no Santos, Cuca como técnico do Atlético, por Copa Libertadores, final, semifinal e agora quartas de final. Eles vão descendo um degrau, as decisões têm praticamente o mesmo valor. Claro, né, uma valeu o troféu, é completamente outra coisa. O que eu estou querendo dizer é que há um enfrentamento de treinadores, o Abel sempre com o Palmeiras, óbvio, que é gigante. Mas quem ganhar, prossegue com 2 competições. Quem perder, fica só com o Campeonato Brasileiro. Se for o Palmeiras, é uma diferença em relação a você ter que se dividir suas forças e suas estratégias e seu pensamento com outras coisas em relação a um potencial líder ainda no campeonato, que vai ter só se perder e passar por essa frustração, né? Depende de como a equipe reage, etc. Mas em relação às suas forças, à sua energia, você pode concentrá-las só no Brasileirão. O Abel até brincou ontem, nem sei o que eu vou fazer essa semana. Faz tanto tempo que eu não tenho uma semana inteira assim para trabalhar ou descansar. É uma boa, hein, Silas? Bom, antigamente se fazia, né? O Abel teve esse dia de folga e o Vitor Pereira, ele tem uma semana também de muito trabalho, porque o Corinthians tem Copa do Brasil e ele faz as contas em como recuperar esses pontos que atualmente estão perdidos em relação ao Palmeiras. Vamos ver. Nós tivemos momentos em que tivemos 10 jogadores de fora, né? 10 jogadores de fora. Portanto, nós de facto, existiram muitos jogos em que, para fazer uma equipa, era um bocadinho uma equipa de sobrevivência, de tentar estrategicamente de conseguir contrariar o adversário e fazer um golo. Portanto, fomos durante muito tempo, ou durante muitos jogos, uma equipa que mais resultadista, como vocês dizem, mas que teve que garantir esses pontos para chegar hoje em condições de apresentar um futebol de mais qualidade, de maior qualidade, e eu acredito que a tendência é para melhorar a nossa qualidade, porque agora temos soluções, não é? Agora vamos tendo soluções de qualidade, muita gente estava de fora, e em condições de discutir, podemos, durante esta primeira volta, podemos ter ficado a uma distância grande das equipas da frente, mas não, continuamos lá no meio da luta. De manhã eu tuitei sobre esse dado, André e Silas, e fiquei o dia inteiro refletindo sobre ele. Porque é o seguinte, André, quando você olha assim a tela, você fala, entrega a taça pro Corinthians. Porque ele vai jogar em casa contra todo mundo. Olha lá, ele só pega o Flamengo fora. E os adversários diretos, todos ele vai jogar em casa, onde o Corinthians é muito forte. É o melhor mandante. Só que aí eu fiquei refletindo, André, e fiquei pensando assim, o Palmeiras é o melhor visitante. Ele não se sente assim tão
pressionado ou tão desconfortável em jogar fora de casa, mesmo em grandes jogos. E mais que isso, será que o Palmeiras é o melhor visitante porque no primeiro turno ele jogou contra as equipes mais fracas fora e o Corinthians é o melhor mandante porque ele jogou contra os mais fracos em casa? Essa é a beleza, uma das belezas desse sistema. É claro que o ideal para que a gente pudesse olhar para o campeonato como um todo e não entender que houve desequilíbrio de forças em nenhum trecho era que todas as equipes jogassem no mesmo lugar contra todos os adversários. Não houvesse partidas itinerantes aí, não houvesse trocas de mando, não houvesse outras coisas que acabam interferindo no que é a essência do campeonato. Eu recebo todos na minha casa e eu visito a casa de todos. E todos os meus adversários visitam os mesmos lugares que eu visitei, né? Não é assim, infelizmente, mas tem essa questão. É indiscutível, né? O Corinthians ele é muito forte, se sente muito bem dentro do seu estádio. Cria-se um ambiente que é muito favorável. E isso é muito bom porque mexe com a confiança do torcedor que acaba entrando no campo e interferindo positivamente no desempenho do time. Mas as questões relativas ao Corinthians nesse segundo turno, elas são muitas, né? Um lado você pode falar assim, bom, se com todas as dificuldades mencionadas aí pelo Vitor Pereira, e foram muitas mesmo, o Corinthians consegue estar classificado nas 2 Copas e estar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Imagine se ele tivesse menos dificuldades. Imagine se ele tivesse mais condições de escalar a equipe que ele quer escalar e não a que ele pode escalar. Ele consegue. Né? No próprio confronto entre os dois, Palmeiras e Corinthians, ele não escalou quem ele queria, ele escalou quem ele tinha. Exato. Esse é um ponto. E o Vitor Pereira já mostrou que com pouco é capaz de fazer bastante. O Corinthians tem jogado um futebol que está muito distante daquele que ele gostaria que o Corinthians jogasse. A questão é, à medida em que essas dificuldades forem diminuindo, e parece que agora os jogadores estão começando a voltar, as contratações estão em campo, Yuri Alberto, Balbuena, Maicon jogou, não ficou em campo 90 minutos, William a mesma coisa, daqui a pouco, não sei quanto tempo, volta o Renato Augusto, o Corinthians pode conseguir manter em campo caras como o Duqueiroz, que também jogou ontem, que também perdeu algum tempo por causa de lesão. A partir daí, a qualidade do treinador vai aparecer ainda mais e o Corinthians vai jogar mais. Em termos de pontuação, não há o que dizer. Em termos de desempenho, sim. O Corinthians tem vencido jogos em que você olha e fala, nossa, o resultado surpreende pelo que o Corinthians jogou. Ontem foi uma dessas partidas. Contra o Flamengo, gol contra ou não, em casa, foi uma outra partida como essa. Então, você pode olhar pelos dois lados. Eu imagino que o Corinthians vai melhorar o seu desempenho técnico em muitos jogos. Eu não sei se serão jogos válidos pela Copa do Brasil, pela Copa Libertadores, e como essas coisas entrelaçadas todas vão influenciar o Campeonato Brasileiro. Mas eu imagino que o Corinthians vai ser mais próximo do time que o Vitor Pereira pensou que poderia fazer já há bastante tempo, e até agora não conseguiu. E a questão do Palmeiras é se esses jogos ou esse momento de baixa do campeonato já passou, já ficou para trás depois dessas 2 vitórias seguidas, Silas. E o Palmeiras, a gente falava até ontem, né, Bruno, aqui mesmo no programa, que diferentemente do Atlético Mineiro, que até causou a saída do Turco Mohamed, não foi isso, já vinha, né? Ali, isso estava para acontecer. O Gabriel Pirani faz um gol pelo Cuiabá contra o Atlético Mineiro na última bola. E o Juninho, pelo América Mineiro, teve a mesma bola contra o Palmeiras e não fez. Então, assim, é sorte de campeão. Que o Abel até brincou falando que era estrelinha, né? Justamente. Então, assim, agora, do lado do Corinthians, até emendando um pouco naquilo que o André falou, o Vitor Pereira, ele ganhou ele empatou o primeiro jogo, né? Que foi lá na Bombonera com o gol do Maicon, né? Do Duqueiroz, não lembro quem que fez o gol. Mas ele passou a eliminatória, que foi o grande jogo da temporada, que foi na Bombonera, sem jogadores. Não é que ele tinha um segundo time, não. Ele tinha um terceiro time. Nós estávamos no jogo, porque nós fomos fazer o jogo do Estudiantes de Fortaleza, e ele terminou com o Piton de lateral na frente do Bruno Mendes. Ou seja, impensável. Por quê? Porque era a única coisa que ele tinha para fazer. Então, assim, o Giovani também, um jogador que está aparecendo aí, que até ele deu uma declaração lá atrás, né? Que para onde ele fosse, ele levaria esse menino, porque é um grande jogador. Então, eu concordo com o André. O Corinthians está se fortalecendo dia a dia e a gente pode esperar, acho que muito ainda. Fábio Santos com 37 anos aí, ó, fazendo 2 gols, um gol à la Sorin, né? Fez um gol de cabeça no meio da área lá. O Sorin que gostava de entrar desse jeito. Ele mesmo declarou que ele não é de entrar na área.
Assim, é muita gente boa, num momento bom, passada a turbulência. Sim. Um dos grandes méritos do Vitor Pereira, na minha opinião, é a mentalidade com a qual ele trabalha. Ele conseguiu convencer o grupo de jogadores do Corinthians que é possível ser competitivo independentemente das circunstâncias. É por isso que a gente tem visto jogadores jovens, no início das suas carreiras, se comportando com compostura em situações de pressão, porque eles se sentem convencidos. Isso é muito importante no trabalho de um técnico. Ele tem muita leitura, ele consegue trabalhar com sistemas diferentes, ele deve ser um excelente treinador no dia a dia, no sentido de ensaiar os times que ele coloca em campo. A impressão que a gente tem, porque a gente não vê mais treino, é que as equipes que ele escolhe para jogar, e ele já escolheu várias diferentes, elas são bem trabalhadas antes de cada partida. Os jogadores recebem as informações e cada um sabe o que fazer dentro de campo. O Corinthians mostra ser um time muito bem treinado. Por isso que eu espero melhora a partir do momento em que ele tem mais oferta de jogadores. E em relação ao Palmeiras, se você permite, Bruno, essa fase de desempenho um pouco abaixo do que o Abel e os jogadores do Palmeiras nos acostumaram, certamente tem a ver com aquela frase dele há algumas semanas, dizendo não sei como nós estaremos daqui a 90 dias. Foi logo depois, logo depois da final do Paulista. Naquele momento ele já falou, Eu creio que ele falava sobre saúde, sobre a parte física. Isso. Quantos jogadores eu vou ter, quantos eu terei perdido, como eles estarão. Há momentos de declínio técnico dos mesmos jogadores durante a temporada. Muitas vezes tem a ver com a parte física, às vezes não, e é normal, o campeonato é longo, a temporada é muito desgastante e difícil. Mas o que eu percebo que está acontecendo agora ficou muito claro no jogo de ontem contra o Internacional. O Palmeiras fez a primeira meia hora de jogo, talvez uma das melhores que a gente tem visto em relação àquela blitz que o Palmeiras normalmente faz em casa. Foi muito difícil para o Internacional tocar na bola. E a vantagem era de 1-0 apenas. Então o Palmeiras tem perdoado. Era um time... Nós nos acostumamos a ver um time muito eficiente, que precisava de pouco para acabar com jogos em relação a quem vai vencer. E o time precisa recuperar essa característica. Não é difícil. Eu não acho que seja difícil. Porque, em relação à saúde, a situação não está como o Abel temeu que poderia estar. Ele perdeu o Rony, ele tem alguma dificuldade em uma ou outra posição, mas ele tem continuado a trabalhar jovens de uma forma muito boa, desenvolvendo jogadores, que é uma característica dele, isso é fundamental. E o Palmeiras, eu creio, vai passar por essa fase em pouco tempo. Daqui a pouco tem mais do Palmeiras e tem entrevista com o Fábio Santos, tá? E tem outro reforço também chegando ao Corinthians, já a gente fala sobre isso aqui no Sport Center. São os times que estão disputando o título e entre eles outros dois que também estão na Copa do Brasil. Com treinadores, por que não surpreendentes, hein? Nesse brasileiro, um no Fluminense e outro no Atlético Paranaense. E aí, família palestrina, eu trouxe mais informações do Verdão para vocês. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. O Palmeiras foi o grande protagonista do primeiro turno do Brasileirão Série A em termos de bola na rede e força defensiva. Na liderança da competição, com 4 pontos acima do vice-colocado, o Alviverde tem também o melhor saldo com o dobro do Fluminense, o segundo do quesito. A campanha do time comandado pelo técnico Abel Ferreira já havia se sagrado campeã da primeira metade da disputa na última rodada. A vitória contra o Internacional ontem serviu apenas para dar ainda mais destaque aos outros números produzidos pelo time neste recorte. Em 19 partidas disputadas nessa edição do Brasileirão, os torcedores do Palmeiras puderam comemorar 31 gols. Essa estatística faz o clube assumir a posição de um time mais goleador do campeonato até agora. Além dele, apenas o Red Bull Bragantino ultrapassou a casa das 3 dezenas ao marcar 30 gols. O time de Bragança Paulista, porém, não consegue se manter sem ser vazado por muito tempo. Neste período, tomou 23 tentos, chegando a um saldo de 7 gols positivos. O Alviverde, para termos de comparação, levou 13 bolas na rede e teve um saldo de 18 a seu favor. O Fluminense é o vice no quesito, com 9,
29 feitos e 20 tomados. Nenhum time teve uma defesa mais eficiente do que a do Palmeiras neste Brasileirão. Do pouco mais de uma dúzia de gols sofridos, 9 foram em casa e apenas 4 fora, em disputa longe do Allianz Parque. O Santos completa o pódio com 16 tentos levados, seguido do Flamengo com 18. Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o Ceará, algoz do primeiro turno, responsável por uma das duas únicas derrotas do Verdão na competição. Em abril, os dois times se enfrentaram em São Paulo com um triunfo nordestino por 3-2. Dessa vez, a equipe viaja a Fortaleza para tentar a sua quarta vitória consecutiva no sábado, às 16h30. Então é isso, família. Muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto. Então é isso, família. Muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho